Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Matheus Falivene, professor de prática penal de vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre o recurso em sentido estrito, sobre o rese. E hoje eu vou falar da peça prática, vou falar da parte prática do recurso, falar um pouco sobre a peça e a gente vai fazer um exemplo que eu peguei da OAB no 28º exame recente, de 2018, caiu um rese e a gente vai pegar esse exame para verificar como é que foi feito. Bom, primeiro com relação à peça, do recurso em sentido estrito, eu postei essa peça lá no Google Drive, e é o seguinte, o recurso de distrito ele é feito em duas peças, tá? Uma petição de interposição e uma petição de razões. Então você tem uma peça de interposição e depois uma peça de razões. Como eu falei na outra aula, na vida real, você pode fazer essas peças separadas. Inclusive, cada uma tem um prazo próprio. Então, elas podem ser separadas na vida real. Você interpõe primeiro, daí espera ser intimado e apresenta as razões. Mas, para fins de prova de OAB, de exame de ordem, não. Você tem que fazer as duas peças de forma conjunta. Elas têm que ser feitas juntas. Então, aqui na tela, eu tenho aí um exemplo. Vou mostrar para vocês como é que é a peça, como é que é a estrutura da petição de interposição e das razões quando elas são feitas juntas, tá? Então aqui eu vou colocar como te fazendo junto e você vai fazer, inclusive na sua prova, você vai datar as duas no mesmo prazo, tá? Então primeiro, essa aqui, primeira que vem é a petição de interposição, tá? É uma petiçãozinha, você vai endereçar para o juiz recorrido, para o juiz prolator de decisão recorrida. Então lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal, da vara criminal, da comarca de tal, estado de tal. Processo número tal, uma petição intermediária, então vai ter processo número. Nome já qualificado nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por meio de seu advogado que essa subscreve, inconformado com a respeitável decisão prolatada das folhas de tal, com fundamento no artigo 581, daí você vai colocar o fundamento do seu rese aqui, interpor tempestivamente o presente recurso em sentido estrito. Daí você vai falar assim, com anexas razões de recurso. Por quê? Nesse caso, você vai trazer as razões anexas. Tá? Então aqui você coloca com anexas razões de recurso. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda que a respeitável decisão deva ser mantida, isso aqui é o chamado juízo de retratação, tá? Que eu falei na outra aula. Isso aqui você tem que pedir na interposição. Você fala assim sendo, caso Vossa Excelência entenda que a respeitável decisão deva ser mantida, requer seja o presente recurso, em sentido estrito, remetido ao egrégio tribunal competente para dele conhecer. Daí temos para deferimento, local, data, advogado, OAB. Isso aqui é interposição. Depois a gente tem a petição de razões de recurso. Tá? Ela é um pouco diferente. Você começa ela com um título aqui em cima escrito razões de recurso em sentido estrito. Daí você põe lá o recorrente, que vai ser o seu cliente, o recorrido, que vai ser o Ministério Público, processo número tal. Daqui você tem um preâmbulozinho que você coloca lá, Egrégio Tribunal de Justiça, colenda a Câmara, excelsos julgadores. E continuando, você tem aqui também um preâmbulozinho que você vai basicamente passar um pano na decisão do juiz. Você está recorrendo, mas mesmo assim você não pode sair falando que ela está errada, que não é um absurdo. Você fala assim, em que pese o notável saber jurídico e isenção do meritíssimo juiz singular, prolator da decisão, no presente caso, Sua Excelência, que tinha que dar maiúsculo aqui, não decidiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual o recorrente respeitosamente submete a este tribunal os motivos que, de fato e de direito, fundamentam o seu inconformismo nos seguintes termos. Tem alguns autores que utilizam esse termo, essa frase, esse preâmbulo de forma diferente, tá? Então pode seguir o que você quiser, mas eu sigo mais ou menos essa linha. Daí dos fatos, para resumir o problema, do direito, e aqui é importante, porque o recurso em sentido estrito ele pode admitir várias teses. Ele pode admitir teses de preliminar, como extinção da punibilidade, prescrição, decadência, pode admitir nulidades, pode admitir também a absolvição, no caso a absolvição sumária, então você pode pedir a absolvição sumária no rese e eventualmente você pode dizer que tem falta de provas também, dependendo do caso. E os pedidos, o pedido aqui é simples, por todo o exposto requer-se dar provimento ao presente recurso para tornar sem efeito a decisão impugnada, no sentido de tal, como medida de inteira justiça, aí temos para deferimento, local, data, advogado, OAB.
O esqueleto é bem simples, tá? Mas agora a gente vai ver uma peça da OAB, né? O que a OAB pediu. A OAB gosta de pedir esse recurso, tá? A OAB gosta bastante do recurso antidistrito, então a gente vai dar uma olhada no 28º exame, que foi onde pediu isso, né? Então, esse aqui. Bom, vamos ler o enunciado, né? Túlio, nascido em 1º de janeiro de 1996, primário, começa a namorar Joaquina, jovem que recém completou 15 anos. Vamos ler então, vamos ler, né? Na verdade, vamos ler já separando as teses aqui, tá? Então, primeira coisa aqui, quando você olha um problema, ele tá cheio de data, tá? Tá vendo que tá cheio de data aqui? É porque provavelmente tem prescrição, tá? Ou decadência. Então, se já tem data, você tem que ficar esperto que deve ter alguma coisa aqui de prescrição ou decadência, tá? Então, tal, logo após o início do namoro, ainda muito apaixonado e surpreendido pela informação de que Joaquim estaria grávida de seu ex-namorado, o adolescente João, com quem mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com a reação de seus pais diante da gravidez, quando tão jovem e, em desespero, solicita a ajuda de Túlio para realizar o aborto. Diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, você vê, 3 de janeiro de 2014 para 96, ele tem 18 anos, ele é menor de 21 anos então nisso. Isso é um dado importante para a prescrição. Diante disso, né, no dia 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, Túlio adquire remédio abortivo, cuja venda era proibida, sem prescrição médica, e o entrega para a namorada, que de imediato passa a fazer uso dele. Joaquina, então, expele algo não identificado pela vagina, que ela acredita ser o feto. Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital. Em seguida, comparece à delegacia e narra o ocorrido. No hospital, né, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto, mas nunca estivera grávida. Que fora expelido não era um feto. Então, os médicos já disseram que não tinha feto aí, tá? Daí, após as investigações, no dia 20 de 1 de 2014, vamos grifar essa data aqui. Peraí, deixa eu abrir isso aqui como documento do Adobe, que daí eu consigo grifar. Abrir com Adobe. Então vamos grifar as datas aqui. Abrindo aqui de novo, né? Vou fechar isso aqui. Fecha. Então descendo aqui. Então no dia 20 de 1 de 2014, vou grifar essa data, Túlio vem a ser denunciado pelo crime do artigo 126 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Isso aqui é um aborto na forma tentada, tá? Isso aqui é um aborto provocado em terceiro, na forma tentada, com consentimento, né? Ambos do Código Penal, perante o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não sendo oferecido qualquer instituto despenalizador, apesar do reclamo defensivo, a inicial acusatória foi recebida em 22 de 1 de 2014. Essa data aqui é importantíssima, porque a data do recebimento da denúncia ela interrompe a prescrição. Então, se tiver prescrição, você vai contar em cima dessa data. Durante a instrução da primeira fase do procedimento especial, são ouvidas as testemunhas de Joaquina, assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentam alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Daí, antes de ser proferida a decisão, mas após a manifestação das partes e alegações finais, foram juntados documentos aos autos, o boletim de atendimento médico de Joaquina, na qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos, a folha de antecedentes criminais de Túlio, sem outras anotações, e o exame de corpo de delito, que indicava que o remédio utilizado não causara lesões na adolescente. Isso aqui é importante porque isso aqui é uma tese de nulidade, né? Se juntou documento, tem que abrir vista de novo para a defesa. Ainda mais um documento importante como esse. E outra coisa aqui, né? Vou grifar isso aqui, qualquer estudo despenalizador, que isso aqui também é uma nulidade, porque deveria ter oferecido a suspensão condicional do processo aqui, porque a pena desse crime do 126, a pena mínima é de 1 ano, né? Bem, com a juntada de documentação de imediato, sem adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, nos termos da denúncia, sendo publicado na mesma data, qual seja 18 de junho de 2018. Então, se tiver prescrição, você vai calcular entre o 22 de 1 de 2014 e o 18 de junho de 2018, segunda-feira. Inclusive, você vai usar esse prazo aqui para fazer a contagem do prazo da peça, ocasião em que as partes foram intimadas. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Túlio, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes,
E a peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando todos os dias de segunda a sexta-feira são úteis em todo o país. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção de ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Tá? Esse aqui é o problema. Vamos ver a peça que eu fiz sobre isso aqui. Eu vou... Não vou salvar, não. Vou abrir ela aqui. Que eu tenho que... Não é esse que eu quero abrir. Eu quero abrir esse aqui. Deixa eu abrir no outro que é melhor. Se eu precisar grifar. Bom, essa aqui é a peça que eu fiz, como se fosse uma peça da OAB, tá? Então, primeira coisa, você vai endereçar para o juiz de direito do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Sua petição, né, tem duas peças, né, a petição de interposição e a petição de razões, né, eu fiz ela em duas peças, como deve ser feito. Então, primeiro, sentença pelo doutor de direito, Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, processo número tal, Túlio, já qualificado nos autos de ação penal que lhe move o Ministério Público, vem respeitosamente Vossa Excelência, por meio de seu advogado que a subscreve, inconformado com a respeitável decisão prolatada das folhas tais, com fundamento do artigo 581, aqui é inciso 4º, esqueci de pôr, mas é inciso 4º, do Código de Processo Penal, interpor tempestivamente o presente recurso em sentido estrito, por meio das anexas razões de recurso. Assim sendo, caso Vossa Excelência entenda que a respeitável decisão deva ser mantida, requer seja o presente recurso de distrito remetido ao tribunal competente para dele conhecer. Temos pré-deferimento local 25 de junho de 2018. O prazo aqui é 25 de junho de 2018. Né? Se você pegar um calendário, né, se você fizer o calendário na prova, você vai chegar nesse prazo, tá? De 25 de junho de 2018. Daí nas razões de recurso. Tá? Aqui segue aquele padrão normal, né? Razões de recurso de distrito, recorrente Túlio, recorrido ao Ministério Público, processo número tal, daí Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, colhendo a Câmara, excelsos julgadores. Em que pese o notável saber jurídico e isenção do benedíssimo juiz singular, prolator da decisão, no presente caso, Sua Excelência não decidiu com costumeiro acerto, motivo pelo qual o recorrente respeitosamente submete a esse tribunal os motivos de fato que direito fundamentam o seu conformismo nos seguintes termos. Daí dos fatos aqui eu não coloquei porque não ia dar tempo, tá? E basicamente é um resumo do problema. Porque o que vai importar aqui é o direito. E nós temos 4 teses aqui nesse caso, tá? A gente tem uma tese da prescrição, tá? Depois a gente tem uma tese de nulidade em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo. Depois a gente tem uma nulidade em razão da violação do princípio da ampla defesa, que é o que o juiz proferir a decisão depois da juntada de documentos sem dar vista para a defesa, né, para as partes, na verdade. E também a tipicidade da conduta em razão do crime impossível, porque a moça não estava grávida. Então vamos ver como é que eu fiz, né, no direito. Primeira tese da prescrição da pretensão punitiva. Coloquei lá. A prescrição corresponde à perda do direito de punir pela inércia do Estado que não o exercitou, né, no lapso de tempo legalmente fixado. São duas espécies de prescrição, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão, né, executória. Dentre as espécies de prescrição da pretensão punitiva, existe a prescrição da pretensão punitiva com a pena em abstrato, que é aquela que se regula pela pena máxima combinada ao crime, né, artigo 109, caput do Código Penal, podendo ser contada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia. No caso em tela, primeiro a se destacar que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, o que faz com que a prescrição ocorra na metade do tempo, artigo 115 do Código Penal, vou tomar vírgula aqui, né? E que o crime de aborto possui pena máxima de 4 anos de reclusão. Sendo assim, considerando que a denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2014 e a sentença de pronúncia foi publicada, né, apenas considera o que interrompe a prescrição é o recebimento da denúncia e depois ela é novamente interrompida pela publicação da decisão de pronúncia. Esse parágrafo está dizendo isso. Sendo assim, considerando que a denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2014 e a sentença de pronúncia foi publicada apenas em 18 de junho de 2018, temos que já se passaram mais de 4 anos, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado com a extinção da punibilidade do agente nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Lembrando aqui que você tem que tomar um cuidado nos recursos da OAB, quando cai na OAB tanto a apelação quanto o rese, que são recursos em duas peças, né, interposição e razões, tem que tomar cuidado para não se estender demais nas teses, senão você não consegue escrever na peça, vai ficar muito curto, né, as folhas que você tem e você não vai conseguir escrever. Então tem que ser bem objetivo, né? Depois, segunda tese, nulidade
nulidade em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo. Coloquei assim: nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, a suspensão condicional do processo é o benefício penal despenalizador oferecido pelo Ministério Público aos acusados pela prática de crime com pena mínima igual ou inferior ao ano. Nos termos da doutrina da jurisprudência, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo não é uma liberalidade do Ministério Público, mas sim um direito subjetivo do acusado, que, caso preencha os requisitos, deverá ter a possibilidade de aceitar ou não o benefício. No caso em tela, de se notar que não foi oferecida a suspensão condicional do processo ao réu Túlio, mesmo ele preenchendo os requisitos legais, e dessa forma de se anular o processo, determinando-se o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Então acontece, se cabe suspensão, o MP tem que oferecer, ele não pode escolher não oferecer. E no caso não foi oferecido, então você tem que anular um processo para voltar, para ele poder aceitar isso, porque não deveria nem ter corrido a instrução aqui por conta da suspensão. Aí depois, da nulidade em razão da violação do princípio da ampla defesa. Coloquei lá, o princípio da ampla defesa, previsto na norma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, significa que o réu tem o direito de defender-se de uma acusação da forma mais ampla possível, podendo empregar todos os meios cabíveis para o cumprimento dessa finalidade. Isso decorre que, uma vez juntados os documentos autos do processo, deve ser aberta a vista à defesa, para que sobre ele se manifeste, sob pena de nulidade absoluta do processo. No caso em tela, após o oferecimento das alegações finais orais pela defesa, foram juntados diversos documentos da mais alta importância, como o laudo pericial que comprova que Joaquina não estava grávida, as folhas de antecedência do réu e o laudo e exame de corpo de delito da vítima. Ante ao exposto, não tendo sido aberta vista dos autos à defesa após ajuntados os documentos, há de se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Depois, da tipicidade da conduta em razão do crime impossível. Essa aqui é a tese mais importante, A OAB gosta bastante de crime impossível, Então sugiro que vocês estudem crime impossível, porque a OAB gosta bastante. E então é bom você ter um textinho já meio pronto disso. Coloquei lá. Nos termos do artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Trata-se do denominado crime impossível ou tentativa inidônea, que nada mais é do que a conduta que, em razão da absoluta ineficácia do meio ou da absoluta impropriedade do objeto, sobre a qual recai a conduta delitiva, jamais pode consumar o crime, não podendo assim ser considerado uma conduta penalmente relevante. E o crime impossível se dá por duas razões. Primeiro, por ineficácia ou inidoneidade absoluta do meio. É o meio totalmente inidôneo para produzir o resultado. O meio absolutamente inidôneo é aquele que, por sua essência ou natureza, é incapaz de produzir o resultado. Exemplo, arma de brinquedo descarregada. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Objeto absolutamente impróprio ou inadequado à consumação do delito. Ocorre impropriedade absoluta do objeto quando este não existe ou nas circunstâncias que se encontra torna impossível a consumação. Exemplo, disparo em cadáver ou subtração do bem que não está na posse da vítima ou aborto em mulher que não está grávida. Poderia ter colocado esse exemplo aqui também. Na hipótese dos autos, está comprovada de plano a ocorrência do crime impossível, como foi demonstrado pelo laudo pericial, juntado após a manifestação da defesa em alegações finais. Joaquina não estava grávida no momento da conduta, não podendo, portanto, se falar na ocorrência do crime de aborto, em decorrência da absoluta impropriedade do objeto. Daí coloquei, não havendo como se praticar aborto em quem nem mesmo está grávida, há de se reconhecer a incidência do crime impossível, artigo 17 do Código Penal, com a absolução sumária do réu, nos termos do artigo 415, inciso 3º do Código de Processo Penal. Só lembrando, a absolução sumária no júri tem uma norma especial, que é o 415. Então é importante você dar uma lida nos artigos referentes ao júri, especialmente nos que dizem respeito à pronúncia e à absolução sumária no júri. Então isso aqui é o direito, a gente vai para os pedidos. Pedidos. Por todo exposto, requer que seja dado provimento de recurso de distrito para, preliminarmente, reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então, primeiro, pedido prescrição. Daí B, ainda preliminarmente reconhecer a nulidade do processo em razão do não oferecimento de proposta de suspensão constitucional do processo, artigo 89 da Lei 9.095, cabível à espécie. C, reconhecer a nulidade do processo em razão da violação do princípio da ampla defesa decorrente da sentença, na verdade, decisão de pronúncia, ter sido proferida após a juntada de documentos,
sem que tivesse sido dada vista à defesa nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E por fim, no mérito, a absolvição sumária do réu, em decorrência do crime impossível, artigo 17 do Código Penal, na medida em que demonstrada em propriedade do objeto, ficou 2 na medida aqui, eu vou mudar isso, né? Já que a vítima, Joaquina, não estava grávida, nos termos do artigo 415, inciso 3º do Código Penal, daí, para fechar as razões, né? Termos pré-definidos, local, data, que aqui é a mesma data da interposição, porque você está interpondo e fazendo as razões juntos, né? Então, 25 de junho de 2018, advogado OAB e fechou a peça, tá? Então, para a nossa aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre o recurso de apelação, que também é importante, é um recurso que a OAB pede bastante, e eu vou dividir também a aula em 2 momentos, né? Uma parte teórica e depois a parte prática. Agradeço vocês por terem assistido, muito obrigado e até mais.